Senhores, nós vamos tratar esse semestre aqui, como nós já conversamos no primeiro encontro, do direito tributário. Então, o objetivo é que a gente faça o estudo do direito tributário, do sistema tributário nacional, todos os seus elementos, de uma forma mais direta, mais objetiva e voltada principalmente para a formação dos senhores, que é a formação em ciências contábeis, né? Os senhores verão que o conhecimento do direito tributário, a compreensão do sistema tributário nacional, a forma com que ele incide no regulamento das empresas, principalmente pessoas jurídicas, mas também as pessoas físicas, e a forma com que isso influi, né, na vida de cada um, seja essa vida empresarial, entre aspas, né, vida entre aspas, empresarial, seja na vida pessoal, né, as consequências que tem, a forma com que ele influi e aquilo que cabe ao contador no exercício profissional ligado ao direito tributário. Então, para a gente começar a fazer esse estudo, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o direito tributário. E nesse sentido, aí é a aula texto que os senhores receberam lá e que será postada no Sistema Faculdade. Vocês já receberam ela pelo nosso grupo, ela está compartilhada com os senhores aqui. E os senhores verão, né, nesse estudo nosso, que o direito tributário ele é um ramo do direito. Nós já sabemos, né, os senhores já estiveram em estudos de outras disciplinas do direito, então os senhores sabem que o direito ele é composto por várias disciplinas, né, por várias matérias. O direito ele tem uma função que é se subdividir, se especializar de forma tal que ele consiga contemplar todo tipo de relacionamento social. E dentre esses relacionamentos sociais estão algumas relações jurídicas que se dão entre as pessoas físicas e pessoas jurídicas com o Estado. Aí vem um detalhe importante. Quando a gente fala em Estado, a gente fala em município, a gente fala em Distrito Federal, a gente fala no Estado membro da nossa República Federativa, ou Estado membro da Federação, por exemplo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e assim sucessivamente, todos os estados que compõem a República Federativa do Brasil, e ainda a União, que é nada mais, nada menos do que o governo federal, representada pelo governo federal, que é o Estado brasileiro, né? O nosso país Brasil. Então, observem os senhores, e é bom a gente já começar aí se identificando, né? Já começar a ter, vamos dizer assim, intimidade com essa nomenclatura, que quando nós falarmos de Estado, nós estamos falando ou do município, ou do Estado membro, pode ser o Distrito Federal, né? Ou ainda do próprio Brasil, da própria União. Então, quando a gente falar a palavra Estado, são essas pessoas políticas. E o direito tributário é ele que, na verdade, vai regular essa relação entre os contribuintes e o Estado, seja o município, Distrito Federal, Estado membro ou União Brasil, né? Então, nada mais é o direito tributário do que aquela parte, aquela matéria, que a gente chama ramo do direito, que vai normatizar, que vai definir as regras, a forma pela qual serão ordenadas e organizadas essas relações que se dão entre as pessoas físicas e as pessoas jurídicas e o Estado. Pessoas físicas e jurídicas enquanto contribuintes. Então, observe, o direito tributário ele é um ramo público do direito. Não sei se os senhores já tiveram essa distinção anteriormente, mas vamos falar dela. Nós temos dois grandes ramos do direito que dentro deles vêm as matérias. Por exemplo, o ramo do direito público e o ramo do direito privado. Está ligado ao objeto, aquilo que ele regula. As matérias do direito privado regulam, regra geral, relacionamento entre as pessoas físicas ou jurídicas naquilo que é particular, que não envolve necessariamente direito do Estado ou interesse do Estado. Por exemplo, imaginem os senhores que um contrato de compra e venda, né, de um imóvel pertencente ao direito civil, direito de propriedade, totalmente de caráter privado, ramo de direito privado. Já o direito tributário, a arrecadação do Estado, nós vamos aprender aqui que o tributo, na sua forma mais ampla, né, de imposto, taxa, contribuições, todas elas nós vamos estudar, mas enfim, é através dessa cobrança do Estado pelo tributo que se dá a principal fonte de receita, manutenção do Estado. Imagina que o Estado é uma empresa. A empresa precisa faturar. Então, se a gente trocasse miúdos,
maior faturamento do Estado é o tributo, né? Através do tributo que ele tem a sua principal fonte de receita. Então, observem os senhores que é ramo de direito público. Por quê? Porque são normas que são coercitivas. Coercitiva significa o seguinte, obrigatórias, elas são impostas. Uma norma coercitiva, ela é imposta pelo Estado, pelos órgãos legislativos, para que aqueles que estão dentro do Estado se sujeitem a elas. E o direito tributário é formado por normas coercitivas, ou seja, normas de cumprimento obrigatório. Ah, sabe o que é? Eu não quero pagar ICMS, não, porque eu acho um absurdo ICMS. Então, vocês vão me desculpar, né? Reconheço o Estado de Minas Gerais como um Estado bacana, né? Liberta as quais será também. Tudo certo, mas eu não vou pagar imposto, não, porque eu não quero, eu não acho uma norma legal, não concordo com essa lei aí, então não quero pagar imposto. Quem dera, não é assim. O imposto, ele tem essa característica, o tributo, ele tem essa característica, e as normas tributárias têm essa característica de coerção. São normas obrigatórias, você não tem escolha sobre elas, você não define. Elas regulam as relações entre as pessoas físicas e jurídicas, enquanto contribuintes, e o Estado. E aí, essas normas vão estabelecer quais são os direitos, quais são os deveres, tanto do Estado quanto dos contribuintes. Pelo Estado, que a gente chama de agente fazendário. Por exemplo, Fazenda Municipal. Olha lá um exemplo de tributo da Fazenda Municipal. Qual que seria? Alguém sabe falar aí? Quando eu perguntar, se vocês quiserem, podem responder, tá, gente? ISS. ISS, né? Quem falou? Patrick. Isso aí, Patrick. ISS, PTU, né? Ó, um imposto do agente fazendário estadual, por exemplo. Sabe falar, Patrick? Já fala aí de uma vez, já que você quebrou o gelo com a turma. Qual? Do Estado. Estado de Minas Gerais. ICMS, PVA. Ah, tá bom. Não, PVA não. CMS, né? PVA não? PVA sim, desculpa. PVA sim. CMS, PVA do Estado de Minas Gerais, né? Por exemplo, Estado de São Paulo, pode ser ICMS, pode ser PVA, pode ser, por exemplo, ITCD, né? Agora imagina um imposto federal. Sabe falar um aí, Patrick? PIS, COFINS, PIS, imposto de COFINS, renda. imposto de renda. Imposto de renda é ótimo, né, velho? Imposto de renda pega todo mundo. É isso aí. Então, olha só. Veja bem. Então, essas normas de direito tributário, elas regulam o comportamento dos contribuintes, elas regulam o comportamento do Estado, município, Estado, federação, ou Estado federado, ou União, Brasil, e eles regulam também, né, não só direitos e deveres de contribuinte do Estado, mas também a atuação dos agentes fazendários, que se dá através de uma figura que a gente chama de sistema tributário. Então, o direito tributário, ele regula tudo isso, inclusive esse sistema tributário. Inclusive, é o direito tributário que vai determinar como é que funciona lançamento, arrecadação, que tipo de fiscalização é possível ter ou não. É a legislação, através do direito tributário e das leis federais, estaduais, municipais, Constituição Federal e principalmente o Código Tributário Nacional, que nós vamos estudar aqui, que define, por exemplo, quais são os impostos, quais são as taxas, quais são as contribuições, qual o limite de atuação de cada agente fazendário na cobrança, na fiscalização desses tributos, né? Os senhores vão encontrar essa matéria do direito tributário também com o nome de direito fiscal ou com o nome de direito financeiro. É muito comum as pessoas utilizarem isso como sinônimo. E isso é que vai ser o objetivo dos nossos encontros aqui durante o semestre, do nosso estudo aqui. O direito tributário, senhores, ele nada mais é, né? Tem um erro de português aí, tá? Depois tem que consertar. O direito tributário ele nada mais é do que essa parte, essa disciplina do direito que vai cuidar desses princípios e dessas normas que regem essa relação entre o contribuinte, que é aquele devedor do tributo, contribuinte é aquele que deve o tributo, né? E aí, imposto é um tipo de tributo. Geralmente a gente fala imposto, 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 mas imposto é um tipo. Tributo abrange todos os tipos. Mas o tributo o imposto é uma espécie de tributo. Nós vamos aprender isso aqui também.
Então, através do direito tributário, nós teremos princípios, teremos normas que vão reger essa atividade de tributação, que vai reger essa atividade do Estado, que vai reger a atividade de cada órgão fazendário. Então, desde a criação do tributo até a sua aplicação, até a sua arrecadação, até ele entrar no caixa do Estado, tudo isso é regulado pelo direito tributário. Inclusive, senhores, a distribuição desse tributo, né? E nós vamos aprender isso aqui. Vocês vão ver que o nosso direito tributário, como a gente conhece hoje, ele não é muito antigo, ele é considerado relativamente recente. Né? Nós vamos ter a Emenda Constitucional 18 de 1965, que nós vamos falar dela em breve, e os senhores verão que é um ramo do direito que existe tal como a gente conhece há mais ou menos 50, 60 anos, em média 50 anos, mais ou menos algo em torno de 60 anos, né? 65. Então, de 65 para cá, nós já temos que 55 anos, que é essa Emenda Constitucional 18, que é uma legislação importante, que é considerada um marco nesse direito tributário. Agora, é claro, senhores, que em que pese a gente fazer o estudo do direito tributário com base na lei, com base no conceito, está tudo muito bonito, muito lindo, maravilhoso, nós não vamos deixar de ter uma análise crítica sobre a questão tributária, sobre o papel da questão tributária, sobre a forma de arrecadação do Estado, sobre a destinação do uso do dinheiro público, né, que vem pelo tributo, porque nós precisamos também fazer uma análise, né, de uma forma mais crítica, tanto que os senhores verão aí, a gente fala sobre essa questão na parte histórica, né? Porque o tributo, na verdade, ele não deixa de ser, em momento nenhum, uma forma do Estado intervir na liberdade, principalmente ligada à propriedade, seja das pessoas físicas e das pessoas jurídicas. Liberdade porque vai fazer uma transação financeira de alto valor para você ver se você não tem que declarar, né? Se você não tem que recolher imposto. Propriedade porque até um apartamento que você compra para morar vai ter um IPTU. Na hora que você fizer a transferência, se ele vier de herança, tem ITCD. Se ele vier de doação, tem ITCD. Se você comprar, tem ITBI, tudo imposto. Então, vejam, senhores, que, de fato, essa questão do imposto, ela, sim, ela implica, né, ela gera limitações e restrições, gera efeitos na vida das pessoas. Né? Um detalhe importante é que somente o Estado pode realizar essa atividade de tributo, ou seja, tributação, só o Estado. Seja, como eu disse, pela União, seja, como eu disse, pelos Estados federados, seja pelo Distrito Federal, ou seja, pelos municípios. E outro detalhe importante é que tem que ter previsão legal. Não se pode tributar nem realizar atividade de tributação sem que haja uma lei prévia, anterior a essa tributação, que determine a forma pela qual essa tributação pode ser exercida. Então, os senhores encontrarão a previsão do tributo na Constituição Federal. A Constituição nós veremos aqui oportunamente, que ela enumera todos os impostos, todos os tributos que o Brasil pode ter. E quais desses tributos serão exercidos pelo Brasil, União, quais desses tributos serão de competência dos estados, né? Olha lá o exemplo que a gente deu. O PIS/COFINS é da União, né? O IPI, Imposto sobre Propriedade Industrializada, é da União. O ICMS é dos estados. O IPTU é do município. Então, os senhores verão que sua própria Constituição Federal, ela trata de regular e de dividir. Assim como o próprio Código Tributário Nacional também define as regras e as normas. Além disso, existem outras leis específicas, como, por exemplo, o regulamento do ICMS, que cada ente federativo tem a possibilidade de regular e de definir as normas. O IPTU, por exemplo, né? Contagem, existe uma norma de IPTU que, cumprido determinados critérios, você tem a possibilidade de isenção, não pagar IPTU. Né? Belo Horizonte já não tem isso. Então, observem os senhores que o município ele pode definir algumas normas ligadas a essa atividade tributária própria dele, conforme está previsto, tanto na Constituição Federal como no Código Tributário Nacional. Então, essas regras é que devem ser seguidas, tanto pelo Estado quanto pelos contribuintes. É aquilo que a gente falou, são regras obrigatórias, de aplicação uniforme. Todos têm que respeitar, todos têm que seguir. Dentro e inerente à figura do direito tributário, está uma figura, né, está um instituto que a gente chama de sistema tributário. Esse sistema tributário, senhores, nada mais é do que aquele conjunto de elementos que vai estruturar, organizar e ordenar essa forma de atuação do Estado chamada tributação.
A gente chama isso de sistema tributário. O sistema tributário, ele pode ser interno ou ele pode ser externo. No nosso caso, nós estudamos o direito tributário interno, ou seja, quando a gente fala em sistema tributário, a gente fala em sistema tributário nacional. Nós vamos estudar o sistema tributário considerando os tributos municipais, Distrito Federal, estados e União. Interno, no nosso país, Brasil, ok? Então, nós vamos fazer o estudo aqui na disciplina do Sistema Tributário Nacional, que nada mais é do que esse conjunto, né? Essa ordenação desses elementos, desses institutos que compõem e que definem, né, a metodologia, a forma pela qual será organizada, a forma pela qual será sistematizada e estruturada, uns com os outros. Lei, contribuinte, Estado, lançamento de tributo, arrecadação, fato gerador, fiscalização, multa, cobrança, execução, etc. Então, dentro do sistema tributário nacional, nós temos toda a regulação, toda a previsão dos institutos e dos elementos que compõem essas regras, né, que unem esses elementos, as partes a que eles se destinam, Estado, contribuinte, órgão fazendário, agente fiscalizador, né, um auto de infração, por exemplo, uma multa e tal. E como é que elas funcionam dentro desse conjunto de elementos, ou seja, como é que eles funcionam dentro desse universo chamado sistema tributário, né? Como eu disse aos senhores, a emenda constitucional de 1965 é que determina, né, e que traz a primeira união dessas normas com alguma harmonia para o direito brasileiro. Até 1965, não é que não existia o Sistema Nacional Tributário, existia. Mas não existia, senhores, uma harmonia. Havia um grande conflito dessas normas. Na verdade, como a norma não era unificada, como a gente não tinha uma norma só, era muito comum você ter uma regra que conflitava com outra regra. Então, essa ideia de se criar um sistema nos quais as regras têm que ser compatíveis, coerentes entre si, tem um objetivo maior, que é evitar o conflito das normas que regulam essa tributação. Porque nós temos que lembrar de uma coisa importante, tá? Tributo é a principal fonte de renda, receita do Estado, né? Por isso que nós temos que ter uma análise crítica quando a gente estuda o tributo. Porque técnica e metodologia, do ponto de vista da técnica e da metodologia, o Estado cria imposto para aumentar seu faturamento. E no Estado brasileiro, o imposto, senhores, é um elemento extremamente restritivo, inclusive para o exercício da ordem econômica. Vocês querem ver um exemplo? Vocês já pararam para pensar na incidência tributária, e aí a gente fala de tudo, sobre veículo no Brasil? Estima-se que de 46% a 54%, com algumas variações específicas, do preço do automotor, do veículo no país, se deve a imposto. Exemplo, os senhores conhecem aquele carro Prisma da Chevrolet? Todo mundo sabe do que eu estou falando aqui? Aquele veículo Prisma, quem não conhecer depois, dá uma olhadinha. Se a gente zerasse o imposto do Prisma, nós teríamos Prisma a partir de 17, 18 mil reais, em média, custo de produção do veículo. Quando se põe a carga tributária, quase 17 mil, ele vai pular para 33, 34 mil. Aí vem os custos agregados, que é o transporte, né? Armazenamento, licenciamento, não sei o quê. Então, observa como o tributo é um elemento restritivo, não só da liberdade do ponto de vista econômico, mas também da propriedade das pessoas. Nos Estados Unidos, por exemplo, o tributo sobre veículo automotor é 7,5%. Né? Só para se ter uma comparação. Lá, 7,5%. Aqui, varia de 46% a 54%. Agora, se a gente pensar que o tributo é principal fonte de receita do Estado, nós vamos ter que lembrar que o Estado tem uma estrutura muito cara. A máquina do Estado é muito cara.
E aí vem outros problemas, né? Como, por exemplo, corrupção, desvio de dinheiro, e tantas coisas que atrapalham o nosso país, além da burocracia. Quem aqui já teve experiência, os senhores devem ter tido alguma já, por exemplo, com abertura de empresa, com escrituração, né? Com algum tipo de registro específico de atividade, exercício de atividade, desde a abertura da empresa até conseguir um alvará de funcionamento da prefeitura, conforme o caso. Então, imaginem os senhores que essa burocracia, ela, além de atrapalhar a atividade econômica, ela gera custos extremamente altos, não só para o contribuinte, mas para o Estado também. Né? Você tem que manter a máquina. Então, essa intervenção estatal na economia, ela se deve, em grande parte, ao direito tributário, porque é de onde vem a grana, principalmente de onde vem a grana, certo? Nós vamos trabalhar isso aqui com muita tranquilidade durante o semestre. Então, essa figura do sistema tributário, senhores, é a ideia de que essas normas elas têm que se harmonizar, esses elementos têm que ser compatíveis entre si e têm que dar, a partir de uma norma principal, que no nosso caso é a Constituição Federal de um lado e o Código Tributário Nacional de outro lado, e essas normas que orbitam, essas normas específicas de cada imposto, de cada tributo, de cada taxa, de cada contribuição, né? Normas próprias de cada situação dentro do direito tributário, dentro do relacionamento tributário, contribuinte e Estado, elas circulam, elas orbitam a partir dessas normas principais. É o que nós vamos ver aqui através do que a gente chama Sistema Tributário Nacional, né? Que nada mais é do que a reunião dessas normas, o conjunto dessas normas, né? Dentro daquele universo jurídico estabelecido pelo direito tributário, essas normas, a partir da Constituição, compatíveis com a Constituição, que formam um conjunto de regras, as quais tanto o Estado quanto o contribuinte têm que ter obediência, de acordo com seus princípios, de acordo com suas normas, tá certo? Para que esses elementos tributários sejam aplicáveis, né, dentro desse Estado, seja na ordem municipal, seja na ordem estadual federativa, seja na ordem da União, Brasil, e regulem essas atividades e essas relações, evitando aquilo que a gente falou lá atrás que acontecia antigamente, que é a figura do abuso, da ilegalidade e da distorção do tributo. Então, esse vai ser, basicamente, o foco principal da nossa disciplina durante o semestre. Entender como é que funciona, quais são as normas desse direito tributário e essa estruturação, ter essa compreensão dentro do sistema tributário. Até aqui, está tranquilo? Alguma dúvida específica? Alguém quer fazer algum comentário? Fiquem à vontade para falar. Só peço que na hora que forem falar, identificar o nome para a gente poder acompanhar aí o que está sendo dito e acompanhar quem está dizendo, tá bom? Alguém quer perguntar, quer falar alguma coisa? Todo mundo está me ouvindo, senhores? O Rogério falou que está tranquilo. Tô tranquilo, pessoal. Até agora tô tranquilo. Beleza. Alguma dúvida específica? Nenhuma. Não, Tá. por enquanto não. Vocês tiveram boa compreensão do que eu falei? Tá bom de ouvir? Tudo certinho? Tá perfeito. Beleza. Então, Muito bom. Oi? Tá Beleza. perfeito o áudio. Não entendi, velho. Ele disse que o áudio tá perfeito. Ah, não. Então, ótimo. Olha lá, Tá bem nítido, tá bom. A conexão tá já boa. tem um participante especial para acompanhar a matéria aí. Ó. Bom, quando você precisar, ele tira dúvida, né, Gerson? Hã? Então, beleza, professor. Muito bem, senhor. Então, nós vamos, conforme a gente combinou, nós vamos fazer o seguinte. São 8 horas. 8h05, os senhores vão entrar novamente para a gente pegar a segunda parte da matéria. Nós vamos encerrar essa gravação, vou subir com ela para o YouTube. 8h05, estou esperando os senhores na sala de novo, ok? Perfeito. Obrigado e um abraço. Até mais.